Não é só nos online, só nos Sim. online. Lindeza, Ótimo. então vamos lá. Vou te apresentar. A Ferzinha você já conhece, né? Do nosso time de expansão. Sim. Guilherme, nosso gerente de expansão. A Liz, nossa querida embaixadora de Brasília. Aliás, tô louca para ir numa ação de Brasília, Ai, gente. por favor, venha mesmo. Muito ir, quero muito. Esse ano, no começo do ano, meu projeto era ir em várias embaixadas, mas eu tive um pequeno probleminha de saúde, do qual não fui. Agora eu tenho o restante do ano que dá para ir, né? Ai, Então, venha esse ano eu mesmo. vou ir. Liz, qual que é a proposta dessa nossa reunião, né? Que a gente converse, troque uma ideia com o embaixador. Porque assim, quantos anos você já tá, Liz, em Brasília? Eu moro aqui desde que eu nasci. Não, digo o projeto. Ah, não, tem um ano, fez um ano. Em Nossa, junho só aí? agora. Aham. Nossa, parecia que era mais. É porque antes era outra embaixadora, né? Aí trocou Isso. isso. Aí que sou eu, tem um ano. Ah, legal, legal. E qual que é a Legal. nossa ideia? Porque a gente não tinha anteriormente, Liz, um time de expansão. Então era a Pri Rodrigues, eu, uma época entrou o Diego, veio o Robson, foi vindo várias pessoas. E agora a gente tem um time real oficial para isso, né? Que a gente faz acontecer os projetos. Então qual que é a nossa ideia? Conhecer um pouquinho mais como que a Embaixada de Brasília está atuando hoje, para que também a gente consiga te ajudar da melhor forma possível, né? Uhum. Então, a gente quer trazer as embaixadas mais próximas. Sim. Hoje a gente tem um evento que é o webinar. Não sei se chegou a participar de algum. Não, ainda não. O webinar é lindo, lindo, super participa, porque quem está participando, as embaixadas está assim, deslanchando, porque hora a gente está fazendo uma palestra com algum profissional falando de algum tema específico para os embaixadores, e hora a gente está dando informações e divulgações para o projeto. Qual que é a nossa ideia do Somando como um todo, tá, Alice? É que a gente consiga atingir mais cidades, que a gente tenha mais voluntários para que a gente consiga ajudar mais pessoas, né? A gente sabe que, infelizmente, pop rua é mundial e se a gente puder estar no mundial, a gente quer isso, né? Mas, para isso, eu preciso do embaixador, que é o cara que vai ali, corre, né? Se descabela para a gente fazer acontecer. Então, o Gui vai estar te fazendo algumas perguntinhas só para a gente ir organizando. A gente montou um roteirinho, né, de algumas informações que a gente precisa. Mas eu queria que você me contasse como que vocês estão fazendo. Gui, conforme a Liz for contando, você puder já ir até preenchendo naquele materialzinho dela. Sim, tô com ele aberto aqui. Isso. E aí, Liz, eu também peço a permissão que a gente está gravando essa reunião, mas é mais para o nosso time. Se faltar alguma informação, Tudo bem. né, para o nosso time ir acompanhando. Tá, ok. Fer ou Gui que consegue ir anotando as informações da Eu Liz? pedi o acesso, tô esperando autorizar. Oba! Do documento? Isso, Eu vou passar pra você ali. tá bem. Tá. Mas vamos lá. Aí, ô Liz, e as ações hoje em Brasília tá acontecendo de quanto em quanto tempo? E quais são os dias de ação de vocês? Fri, agora a gente tá. Eles estão acontecendo mais ou menos de 45 em 45 dias. Mas é mais ou menos esse o intervalo entre um e outro. Só que a gente não tem um dia fixo, assim, tipo, a gente já tentou fazer no meio da semana, tentou fazer no final de semana, a gente tá tentando ainda ver onde é que a gente consegue mais voluntários e encontrar com mais facilidade a população daqui. Porque aqui no DF, já tem o quê? Uns 3 meses mais ou menos que o governo daqui tá com uma ação que eles meio que estão tirando eles da rua, só que a gente não sabe para onde eles estão levando. Daí tem muitos que antes a gente encontrava muito, que já conhecia a gente, que eles até chamavam a gente de anjos da madrugada. A gente chegava, eles já reconheciam a camiseta, já vinham, conversavam. E a gente vai nesses lugares, não tão mais. Nenhum dos que a gente conhecia. Infelizmente está aumentando muito o pessoal que está na rua, assim, mexendo com droga, essas coisas, mas quem estava ali com família, com criança, a gente não encontra. E a gente anda muito atrás deles e não está conseguindo encontrar mais essas mesmas pessoas. Então, assim, dia certo não tem. A gente ainda está tentando ver quando é que é mais fácil achar eles, assim, reunidos. Porque às vezes na semana a gente acha mais fácil, às vezes no fim de semana eles dispersam, tá cada um no canto. A gente ainda tá tentando ver o que é melhor. Legal. Ah, legal, Liz. Legal.
Gui, pode dar andamento aí às perguntinhas e a gente vai trocando um bate-papo. E essas perguntinhas é mais para a gente sentir como que tá a embaixada e o que a gente vai conseguir te ajudar. Pri, eu tô precisando de dinheiro, eu tô precisando de item, eu tô precisando de voluntário. E aí a gente te ajudar com o time de comunicação, com o time de jurídico. Agora a gente está entrando um pouquinho na parte de políticas públicas. Então talvez a gente até consiga essas informações para você. O que mudou aí em DF, o que dá para fazer e achar esse pessoal. Bom, então essa, né, até recapitulando o que a Pris trouxe, essa ideia nossa é mais para nós nos aproximarmos dos embaixadores, porque hoje, né, até hoje tem sido muito, putz, a gente dá aquele empurrão, porém fica por conta do embaixador ali, né, o desenvolvimento, tem uns que, putz, explodem, tem outros que ficam abandonados, a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, o que ele está pensando, o que está sentindo, né, e, né, vocês estão em outro estado ainda, fica bem longe de nós. E como nós já acompanhamos muitas embaixadas, Pri já, né, é embaixadora, então a gente quer compartilhar todas essas experiências, né, saber tanto as boas como as ruins, encara isso como um bate-papo mesmo, como uma terapia, qualquer coisa que seja. Mas a ideia é abrir tudo, assim, tipo, putz, tenho me sentido mais motivada cada vez mais, tá crescendo, não, tá estagnado, putz, tá declinando por tal coisa, ou putz, isso tá dando certo, mas ali tá errado. Então a gente tá querendo mapear essas coisas, né? A gente tá iniciando ainda esse projeto dessas conversas, então você é a primeira aqui, inclusive, por isso que a ideia é a gente ir melhorando isso, né? Vendo quais perguntas ali são boas, pegando o que você aponta pra gente poder até levar para outras embaixadas. E a ideia é isso, porque, por exemplo, tem embaixada aí, que nem a de Ribeirão, que está explodindo recentemente, né? Está crescendo bastante, estão acertando em muitos projetos ali na questão das lideranças e organização, e a gente pensa, poxa, a gente pode levar isso para outras embaixadas, enquanto tem outras que às vezes estão estagnadas porque tem um problema X, não consegue desenvolver, então a gente quer compartilhar, a gente quer buscar trazer soluções, conversar, sentir que pro embaixador sentir que ele está sendo amparado e tudo mais. Bom, vamos lá então. Então, então a gente vai abordando alguns tópicos, você comentou das ações, você trouxe uma informação sobre ações do governo, acho que isso é interessante, a gente não tinha pensado nesse tópico. Sobre os projetos que tem na embaixada, quais que tem? Quantos? Além do bem. Por enquanto, o psicólogo nas ruas, e ontem a gente teve a primeira do Navalhas nas ruas. Gostei disso! Já vamos marcar uma reunião com o pessoal dos Navalhas. Que legal! Acabou de ter, então. Sabe qual a ideia que a gente podia fazer? Montar um grupo. Quer dizer, montar não, eu acho que eu tô no grupo de vocês e tô no dos psicólogos. Mas talvez a gente montar um grupo com todos os embaixadores. Por exemplo, a psicóloga de Brasília, mais você, mais o responsável pelos Navalhas. A gente ficou assim, eu falei pra ele, a gente pode começar e tudo, porque ele falou, porque eu não quero ser o embaixador, eu quero ajudar, mas eu não quero ser. Eu falei, não, mas a gente precisa de uma pessoa pra ser, porque é uma área muito de vocês que desenrolam tudo. Aí ele falou que ele ia conversar com uma amiga dele pra ver se ela aceitava. Por isso que a gente nem tornou oficial mesmo, porque ainda não tem uma pessoa assim pra falar, sou eu. Legal, porque daí a gente vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez com os psicólogos, a gente faz com ele, pra mandar as camisetas, tudo certinho. Beleza. Então a pessoa que tá à frente dos Navalhas hoje não tem interesse. Ele ficou meio assim, que ele disse que é muita responsabilidade. Tem receio. Entendi. Mas será que ele tem... Será que ele não quer mesmo, ou será que ele ainda... Tipo, ele acha que é um bicho de 7 cabeças ou no fim não é? Guilherme, eu acho que ele vai mudar de ideia. Eu acho que ele muda de ideia, assim. Porque ele viu ontem que foi muito tranquilo. Eu acho que ele vai mudar de ideia, assim. Então, às vezes é só uma questão de bate-papo. Tipo, putz, é só organizar, assim, pensar, poxa, vai ser tal dia, vou precisar de tal material e saber quem vai ajudar, assim, putz, né? Mas coisa atrás paga que a gente conversa. Convence, né? Pronto. Legal. Interessante. Ele já participava das ações? Ele já é muito assíduo, ele é um dos melhores voluntários que a gente tem. Ele é um amor. Então vai virar embaixador, não tem. Eu acho que ele nasceu pra ser embaixador, filho. Já legal. Foi aplicado já. Não, é só questão de tempo, porque tem pessoas que às
Até por experiências próprias, né? Tem receio de assumir responsabilidades e tudo mais. Mas enfim, isso a gente pode dar uma persuadida. Não, mas legal. Gostei. O psicólogos tem há mais tempo? Tem, acho que uns 6 meses já que tem os psicólogos. Sim, E eu tá acho que tem. tranquilo, Eu acho que é tá? mais ou menos isso, né, Pri? Eu acho que é. Sim, acho que é isso. Ô Gui, acho que você não lembra, mas você participou dessa reunião dos Ah, psicólogos minha comigo. memória é péssima. É que é tanta gente, Liz, é tanta gente. Eu acredito. Se foi há 6 meses, certamente a gente participou. Liz, você nem sabe, mas a Embaixada de Brasília participou do webinar com aquela história que eu contei pra eles, da menina que você me ajudou e tudo mais, que veio através de um amigo meu da Turquia. Você foi tema no webinar, viu? Ai, que Ah. amor, gente. Eu fico feliz, Pri. Sim. Ela ainda conversa com a gente até hoje. Manda foto da filhinha e tudo mais. Que é uma princesa, né? Que é uma Linda, princesa. ela é. Não, É. vocês fizeram naquela noite, meu coraçãozinho, ó. Ai, Pri, foi. A gente tava conversando disso ainda agorinha aqui, falando que foi assim, uma coisa que. Que bom que deu certo. A gente ficou muito feliz, muito Não feliz é, de gente? poder Eu falei, ter como feito. que é a corrente do bem, né? Sim. É, um amigo lá da Turquia conversando com alguém de Brasília e a gente tem uma embaixada em Brasília. Pra mim aquilo é surreal, É. Foi mesmo. né? E é esse a tipo de. agilidade que vocês tiveram, eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, já foi lá, resolveu tudo. Foi um desespero, mas deu tudo certo no final. Parabéns, viu? Parabéns. E é esse tipo de caso de sucesso que a gente quer compartilhar, inclusive, né? Pra entender, né? O que faz dar certo, o que faz esse tipo de coisa acontecer. E pros outros verem que é possível, né? Eu gosto de um caso aí que eu já vi muito. Eu fiz administração, né? E eles pegaram esse exemplo, eu achei ele muito legal. Que há décadas atrás os corredores corriam X, né? Tipo, em tanto tempo. E aí todo mundo corria mais ou menos isso, superava uns segundos e tal. Aí, tipo, chegou lá, sei lá, tipo um Usain Bolt da vida, não sei nem se foi ele, talvez tenha sido. E, tipo, correu muito mais. Só que por ele ter conseguido, os outros também começaram a ver que, tipo, era possível e mais profissionais conseguiram chegar perto disso. Então, assim, quando um chega lá, os outros veem, poxa, dá, né? É Dá. possível. E isso vai puxando todo mundo. A ideia é justamente essa. Bom, próximo. Agora, queria saber sua visão sobre os outros projetos do Somando. Primeiro, acho que é uma pergunta legal, que acho que a gente podia até incluir, Pri. Primeiro, o que você conhece dos outros projetos do Somando? Se você sabe quais tem, assim, por cima. Eu tenho um conhecimento por cima, assim, e principalmente dos que a gente quer implementar aqui, que é o Jurídico nas Ruas, o do Sorriso do Bem, o Médico nas Ruas, o Enfermeiro nas Ruas. Esses são os 4 principais, assim, que a gente tá com pessoas engatilhadas para tomar essa frente. E um dos que a gente mais quer, assim, que o coração chega a dar um pouco tremidinha, é o da corrida. Porque aqui em Brasília, esse movimento de corrida é muito forte, principalmente ali no Eixão, perto da esplanada dos ministérios. E a gente tem muita vontade de implementar isso, porque a gente acha que vai dar muito certo aqui. Inclusive, então já tem essas pessoas no projeto ali que você já imagina mais ou menos. Sim. Legal. Muito bom. Fantástico. E você acha que essas pessoas se tornaram embaixadoras? Eu acho que a que seria mais difícil pra gente conseguir no momento seria a do médico nas ruas. Mas de resto, eu acho que a gente conseguiria com uma certa facilidade, sim. Legal. Fantástico. E você conhece outros projetos ou você só olhou mais esses? Foram mais esses que eu olhei assim. Os outros eu tenho um conhecimento só por aquele questionário que a gente respondeu, né? Se tinham nas embaixadas, mas eu não os conheço, assim. Que legal. Liz, deixa eu só abrir um adendo. É só para ir ficando mais completo e eu não esquecer. Brasília, como é Brasília hoje em relação a estudantes de medicina? Tem muitas universidades que têm cursos de medicina? Tem bastante, Pri, só que a maioria é particular, né? Sim. A da UNB aqui, ela tem bastante, só que é uma coisa muito... Além de ser muito panelinha, assim, o pessoal, é muito puxado. Então, a gente sabe que os estudantes de lá raramente... Tanto é que a gente tem muito voluntário que é da Universidade de Brasília, mas que não vai nas ações porque não tem tempo, porque isso, porque aquilo, assim. Então... É mais essa questão das particulares. Mas aqui no Brasil, que é forte, assim, é o pessoal do direito. Do direito, legal.
Porque assim, ó, por exemplo, dos médicos, eu vou te dizer, as embaixadas que levaram o projeto de médicos, elas cresceram muito, né? Porque a gente sabe que o projeto de médicos, ele tem essa grande dimensão. Então, por exemplo, no caso de Brasília, eu sei que daria certo. Mesmo que a gente não tenha um médico embaixador, a gente tentar se mobilizar para fazer uma ação dos médicos. Eu levo um médico daqui de Campinas e a gente realiza uma ação para que as pessoas comecem a ver e entender a grandiosidade do projeto. E você Nossa, vai ver que isso faz a embaixada crescer grandiosamente. nossa, eu não tenho dúvidas, porque que a gente encontra muito mesmo morador de rua que tá com ferimento, com um monte de coisa assim, sabe? Que tá precisando de ajuda e a gente não pode oferecer nada. A gente tem umas enfermeiras que andam com a gente, mas no máximo que elas fazem ali é um curativo, limpar uma ferida e só. E você sabe que a gente tem o projeto de enfermeiros, né? Sim, que esse é um dos que a gente acha que dá para implementar rapidão aqui, que já tem uma que tá super animada. Ui, é legal, legal. Então, parabéns aí. E aí vamos pensar sobre depois da reunião, a gente vai se reestruturar e eu vou ver essa possibilidade da gente marcar. Como é um médico voluntário, talvez tenha que ser no final de semana ou mais próximo, tipo quinta, sexta-feira. Sim. E aí, mas a gente vai em conjunto trabalhando isso. Combinado. Tá bom? Vai ser Gui, maravilhoso. eu vou só te interrompendo, Gui, aos pouquinhos, assim, quando eu achar que tiver alguma coisa Claro. pertinente, só para depois não mudar o assunto. E aí a gente já fecha nesse. Perfeito. Obrigada, Gui. Obrigada, Liz. Imagina. Não, ótimo, beleza. Tá. Era jurídicos, enfermeiros e médicos, né, que você citou? Isso, e o da corrida. E da corrida, perfeito. É. E os veterinários conhece? A gente conhece aqui, mas até agora Tem poucas pessoas? É. Não. nem ter, na verdade. Assim, a gente já foi atrás, mas não demonstraram muito interesse em fazer parte. E dentistas? Ou... Dentista, sim. Uhum. Tem, mas ainda vocês também não cogitaram muito. Ainda tá. A gente Assim, não poderia gostou muito, talvez. porque Tá só apareceu meio termo. uma até agora, assim, Ah, que se doou mesmo pro bem. De resto, foi assim, foi numa ação, aí depois sumiu, não voltou mais. perfeito. Legal. Tá certo, então acho que já dá pra passar pro tópico de lideranças. A gente criou um tópico para falar de liderança porque a gente vê que alguns projetos tem várias situações, né? Em que você, por exemplo, tem casos em que o embaixador ele quer centralizar tudo, né? Ele quer fazer tudo, ele quer tocar tudo. Tem alguns casos em que, putz, às vezes tem os projetos ali rodando, mas não tem o líder, que nem em Navalhas ali. Putz, ainda não tem um responsável, mas tá ali rodando. E tem embaixadas que, putz, tem o projeto, você tem embaixador, além do embaixador, você tem líderes dos embaixadores ali que estão ajudando, né? Então a gente vê várias formas ali de organização. E eu queria saber, tem algum sistema, alguma coisa, algum grau dentro da embaixada nessa questão de liderança? A gente tem os coordenadores das coisas. Tipo, tem o coordenador, as coordenadoras do lanche. Os coordenadores, igual os meninos estavam sendo, os coordenadores de ajudar para achar o lugar para fazer ação, para ajudar a ver onde é que está sendo mais fácil para a gente levar eles, essas coisas assim, que são sempre as mesmas pessoas. As do lanche já são bem definidas e que até esse rapaz do Navalha nas ruas, que é quem sempre ajudava a gente a achar o lugar para fazer ação, para fazer essas coisinhas assim, que é quem é mais permanente, né? Porque a gente percebe que aqui tem uma rotatividade muito grande de voluntário. Então, é meio difícil a gente pegar um assim e falar, tipo, é tu. Porque é difícil é muito difícil eles permanecerem mesmo, assim. Ah, tá. Mas a gente por enquanto que a gente tem, assim, são esses. Além das psicólogas também, os coordenadores do lanche, dessas coisas. E só dentro do mesmo tema, Liz, hoje, quem que é o seu líder de comunicação? Você tem um líder ou você mesmo que faz? Por exemplo, as postagens no Instagram, as artes. Sou eu. Tá, então você que cuida dessa parte. Você tem alguém responsável, por exemplo, por se é você mesmo ou se você tem alguém que te ajuda com parcerias, né? Ah, vamos tentar achar uma parceria para lanche, para frutas. A gente tem que ajudar a procurar, principalmente as meninas do lanche mesmo, que é quem a gente tenta parceria com padaria, essas coisas assim.
Só que a maioria sempre pede ofício pra gente. E aí a gente fica tipo, a gente pode fazer um ofício? Nossa, o que é? Falou tudo. Isso é legal, porque um dos pontos dessa nossa reunião, a gente tem sim o ofício, a gente vai te mandar esses ofícios, né? Então, assim, depois eu queria que você me passasse uma listinha com cada líder que você tem. Ah, Beatriz é a líder disso. O e-mail e o telefone dela. Tá. A gente vai montar um material para você que é um organograma bonitinho e te mandar de volta. Beleza. Para você ter isso organizadinho. E eu vou te mandar todos os ofícios, o material de apresentação com a logo de vocês, um ofício de doação com a logo de vocês. Vamos supor você falar, Pri, tem um supermercado que só vai doar se for para CNPJ. Essa doação ela vai entrar via Somando e o Somando repassa via LIS. Tá? Então hoje a gente tá estruturado, a gente consegue isso. Que bom, assim, Baixada Santista faz isso, Salvador faz isso. Várias embaixadas hoje já tá se organizando para isso. Então é só conversar com a gente, passou essa doação, a gente repassa para a embaixada. Então isso vai facilitar muito, muito. Muito mesmo. Legal. Perfeito. Pode continuar, Gui. Só vou metendo o bedelho no meio. Então, Liz, então resuma assim. Quais são as áreas que você tem líder? Lanche? Lanche e tipo, uma logística? Eu não sei o que eu posso dizer. Tipo, logística da ação, assim. Não, tranquilo. Beleza, então essas duas aí que você coloca... É uma pessoa? É duas? É uma grupo? No lanche são duas e na da ação... Eu não sei se eu posso contar com duas, porque só uma que faz mais que a outra. São duas, mas só um age. Perfeito, legal. E você acha que seria legal, talvez, criar alguma mais áreas aí, por exemplo, comunicação? Com certeza, porque é muito puxado. Nossa Senhora. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, a gente tem hora que uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui é de manter uma constância dos voluntários. Às vezes a gente fala, tipo, a gente está precisando arrecadar doação, aí passa a lista para eles. Aí a maioria faz doação no Pix, aí a gente sai para comprar. Aí tem uns que falam, não, eu vou doar no dia. Aí chega no dia da ação, não vai, não leva as coisas, não doa por outra pessoa. Aí a gente fica assim de sair espalhando para quem tá meio inconstante ainda, sabe? Porque que a gente tem de constante, assim, que a gente fala, não, essa pessoa que eu posso contar, a gente tá passando responsabilidade para elas. Mas, por enquanto, tá difícil achar, tipo assim, mais gente para poder falar, não, ele tá fazendo mesmo. É meia dúzia de pessoas ali, então, que você, é o núcleo duro do embaixada. Porque na hora das ações até aparece bastante voluntário, mas para fazer a ação acontecer é pouco. Liz, deixa eu te fazer só uma perguntinha, um adendo aqui. Eu não sei se você já sabe, mas se você não sabe, eu vou te comunicar. Você sabia que a gente emite certificado de horas complementares por participação de voluntário? Eu fiquei sabendo porque eu fui atrás de perguntar. Que ótimo. Você já emite aí ou ainda não? Não, Pri, até hoje só uma pessoa me pediu. Tá. Só que ficou assim na hora, porque foi uma pessoa que foi uma vez na ação. Aí eu fiquei assim, gente, também aí já é demais. Tá me pedindo uma coisa muito séria. Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente percebe que cada vez mais os voluntários gostam dessa questão do certificado. Então a gente pode pensar em alguma arte para você divulgar isso também e trazer mais voluntários. Você mexe com o Canva, Lívia? Mexo. Porque daí eu vou te passar o link e o acesso ao Canva, que é onde você vai poder fazer esses certificados e emitir para o pessoal. Tranquilamente. Deixa eu só te fazer uma pergunta nesse sentido, assim. Eu vejo que muita embaixada faz, tipo assim, um período de inscrição para ação. Só que quando a gente foi implementar aqui, a gente não conversou muito bem sobre como seria isso. O que seria isso? Tipo, é só para ter um controle de pessoas que vão na ação? É para pedir uma ajuda? Porque a gente estava conversando aqui, gente, é o que a gente fala, galera, R$10 para participar da ação. Como é que funciona isso? Legal. A inscrição do Bem da Madrugada a gente não cobra, de fato. Mas é legal criar o link, por quê? Primeiro que a gente está organizando o banco de dados do Somando, né? De todos os projetos. E a partir disso você vai ter acesso a esse Simpla, tá? Então, assim, a Esther e o Vini que cria pra gente esses links,
Vamos supor que amanhã você fala assim, meu Deus, tinha um voluntário assim, assim, assado, que queria falar com ele. Ele vai estar lá nesse banco de dados e você vai ter Entendi. acesso a tudo, Uhum. né? As informações de quantas ações ele foi, quem são os voluntários que participou. Porque lá na frente, daqui 2 anos, você nem lembra quem participou no passado. Sim. E isso vai te dar margem para você falar, olha que legal, acho que eu podia. Pensei em alguém que talvez eu possa trazer de volta. Uhum. E o Simpla te dá isso, tá? Então, eu vou te passar também o contato da Esther e do Vini. Na verdade, eu pretendo até colocar eles no grupo de embaixadores, né? Essa é uma das ideias, porque cada vez mais a gente quer que as embaixadas façam as inscrições através do Simpla. Entendi, Pri. Por conta disso, porque você consegue ter essa dinâmica melhor de contato com os voluntários. Uhum. Por exemplo, essa ação veio 10, na passada veio 12. Há 6 meses atrás eu tinha 70 voluntários, agora eu tenho 120, Uhum. usando um hipotético. E isso você consegue gerar números através dessa plataforma. Então é Entendi. muito legal fazer a inscrição por lá. Beleza, Pri. Ótimo. Bom, acho que então já aproveitando falar um pouquinho das redes sociais, porque as redes sociais também é um tópico muito importante, porque ela é que movimenta a embaixada, né? Que traz voluntário, que traz doação, que promove a embaixada. Então você que tem cuidado, né? No Instagram? Perfeito. E ninguém te ajuda então nesse processo? Ajuda o nosso fotógrafo. Legal. Eu esqueci de falar que a gente tem fotógrafo. Não, tranquilo. E como que tá o gerenciamento da rede? Você acha que a rede social... Como que você avalia a rede social aí, assim, com relação à embaixada? Tá Gui, eu acho que ok? Tá ok? ela tá crescendo. A gente sabe que ela precisava de um pouco mais de atenção, de manutenção, mas engraçado que mesmo sem tanta manutenção, ela tá crescendo bem, até bem, sabe? Assim. E uma coisa que a gente tá tendo um pouquinho mais de dificuldade é na hora das ações pra gente ter material para postar, né? A gente está percebendo um pouco mais de resistência da população em situação de rua aqui. Na hora que a gente chega, que eles veem que tem um fotógrafo, eles já ficam, não quero tirar foto minha, não sei o quê. Aí a gente explica que a gente não vai tirar foto deles, que a gente não vai pegar o rosto de ninguém, que a gente vai pegar o rosto dos voluntários e tudo, pra gente provar que a ação tá acontecendo, pra gente prestar conta pra quem tá dando doação. Mas ainda assim é muito difícil. Tem uns que já ficam nervosos com a gente quando vem o fotógrafo chegando junto. Então é uma das coisas que a gente tá tendo um pouco de dificuldade de manter, assim. E aí também tem hora que a gente tem um certo medo de ir fazendo muita coisa e acabar fazendo post errado, levar a ação pro lado errado. Aí a gente prefere ficar mais quieto. Pro lado errado em que sentido? É tipo, não sei, acho que a gente tem medo de deixar parecendo que é muito oba-oba a ação, sabe? Não mostrar que é uma coisa séria. Aí a gente fica com receio de postar certas coisas. Vai, Pri, você que gosta de comunicação, o que você acha disso? Voltei. Ô, Liz, na verdade é assim, ó. Eu acho que qualquer dúvida que você tiver em relação à postagem, você tem total liberdade de perguntar pra gente. Você vê que a gente é bem tranquilo, né, em relação a somando do que como cada embaixada trabalha, porque Campinas é de um jeito, Bauru é de um jeito, Brasília é de outro. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode estar perguntando, Pri, o que você acha disso? Ou até fazer campanhas, ou até mesmo mostrar para eles assim, mexer nos olhos, né? Pôr aquela tardinha. De fato, algumas embaixadas já permitem que isso aconteça, né? E também é muito importante o fotógrafo, principalmente para os voluntários, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que vão por foto, né? Sim. A gente sabe disso e tá tudo bem, cada um tem o seu motivo, né? Seja ele oculto ou não, mas tá ali ajudando e a gente não vai Exatamente, vai questionar reclamar. isso. Mas a foto, na verdade, ela dá essa visibilidade para o projeto, né? É mais pessoas compartilhando, é mais pessoas participando. Eu não sei se você faz aí a brincadeira do Pix, a gente tem divulgado para várias embaixadas. Não conheço. Tem uma arte que chama Pix de R$2. Ele começou com um Pix de R$1. E como que a gente faz? Existe uma arte para isso e a gente posta nas redes sociais e pede para que todos os voluntários
Vira e mexe, cada ação que a gente faz do Pix é que Campinas é um pouquinho maior. Uhum. Mas a gente consegue arrecadar aí 150, R$ 400. E a gente faz isso 2, 3 vezes por semana. Sim. Então já faz a ação girar, né? E Muito as bacana. embaixadas que estão usando o Pix de R$ 1 ou de 2, meu, tem muito resultado, muito resultado. Muito bacana mesmo. Nossa, isso é muito legal. E eu vou disponibilizar o Canva para você ter acesso. E você vê lá uma ideia legal. Puxa, eles têm uma ideia legal. É só mudar o logo Uhum. para Brasília e já mandar fazer. Show, Pri, adorei. Tranquilamente, tá bom? Beleza. Tem mais Bom. temas, Gui? Tem. Então acho que é bacana essa questão desse feedback sobre a rede social. Assim, vocês estão cuidando ali, mas não estão muito ativos. Tipo, tá mantendo. Eu acho que vale um esforço aí, porque a rede social sempre impulsiona bastante. Acho que quebrar um pouco esse medo. E talvez, acho que até usar também algum material, mesmo que não seja da própria ação em si, mas para chamar atenção também, né? Se vocês não tiverem. Beleza. Bom, agora algumas perguntas mais abertas, né? No sentido de o que vocês têm passado de dificuldades? Se você fosse, assim, pegar algum assunto que você enfrentou, assim, que, putz, com relação, seja às pessoas, financeiro, ou de ação, qualquer coisa, assim. E eu acho que o que tá sendo mais difícil pra gente ultimamente é o financeiro, sabe? Porque eu não sei também se a gente é muito ambicioso e quer fazer os kits muito assim. Aí a gente passa uns perrengues pra montar eles, tem hora. Igual, acho que o que tá sendo mais puxado mesmo é uma coisa que a gente até morre de vergonha de tocar no assunto sobre, que a gente tá devendo a Embaixada de São Paulo há mó tempão. Porque a gente pediu camiseta, teve gente que pegou a camiseta e não pagou. E desapareceu da face da terra. E aí a gente ficou com uma dívida pro pessoal de São Paulo. E aí quando a gente começa a ter dinheiro em caixa, falta alguma coisa na ação. Aí a gente tira o dinheiro do caixa e paga o que tá faltando. E aí continua sem dinheiro pra pagar a camiseta. Aí é uma das coisas que a gente tá sentindo um pouco de dificuldade, sabe? De arrecadar o dinheiro pra ação ou de conseguir mais doações, assim. A gente tem alguns doadores que são muito assíduos. Toda vez que a gente vai fazer ação, a gente super pode contar com eles. E são doações muito boas que eles fazem. Eles escolhem um item da nossa lista e doam todos os itens. Ou doam um valor em dinheiro bem considerável, assim. Mas é o que eu tô sentindo que é a maior dificuldade. Porque de resto, por mais que a rotatividade de voluntário seja grande e eu posso ter feito assim, feito soar um pouco ruim, ainda é muito grande, então sempre tem muito voluntário. E são sempre pessoas que vêm com o coração muito aberto, eles sempre ajudam bastante a gente, sabe? A gente não tem problema com ninguém nas ações, todo mundo é muito receptivo, é muito atento, a gente instrui, explica como é que é, eles super prestam atenção, não dão problema de absolutamente nada. Então, nas ações em si, a gente não tem problema nenhum. O problema está sendo só o dinheiro de conseguir as ações. Ô, Liz, vou fazer 2 pontuações. Uma, eu também sou a responsável pela lojinha, tá? Não tô te cobrando. Não, essa aí a gente deixa para depois, tá? O importante é que a embaixada esteja girando, que é o que a gente. E a proposta dessa nossa reunião é justamente isso, né? Entender quais são as dores de cada embaixada para a gente poder ajudar mais, né? Então, por exemplo, a gente tem sempre incentivado parcerias com empresas, né? Sempre tentar procurar algum digital influencer, alguém que possa divulgar o projeto. Isso traz bastante resultado. Por que a gente fala da questão da empresa? Um Bem da Madrugada mais antigo, que eu tô há 4 anos, a gente não tinha nem empresas parceiras, Campinas, por exemplo, tá? Ou Ribeirão Preto, que começou na mesma época, nem tinha empresas. E aí hoje um voluntário ele doa 10, 20, 50. Um voluntário mais generoso doa R$ 100, né? Normalmente uma empresa ela começa a doar 100. Então ela já começa do valor de um voluntário. Então por isso que a gente tem batido bastante na tecla, assim, de fato, né? Arrumar parcerias e pode divulgar, não tem problema nenhum. Essas parcerias nas redes sociais, né? Porque é o ganha-ganha, né? O projeto ganha como voluntariado e eles ganham como divulgação. Então você tem total liberdade. Você vai ver que lá depois, quando você
acessar o Canva, tem todo o material de agradecimento e tudo mais. A gente está fazendo um drive específico para os embaixadores ter acesso a todos esses materiais também. Tá? Então, em breve a gente vai pôr lá na descrição do grupo esse drive para todo mundo acessar. Eu preciso de ofício para parceria, eu preciso de um documento de apresentação. Porque eu sei da sua dificuldade, né? Brasília, São Paulo. Tipo, para você apresentar o projeto é muito distante. Sim. E a gente tem hoje todos esses documentos, né? Onde você pode mandar para a pessoa por e-mail, imprimir pessoalmente, o que for melhor. Então, acho que isso vai ajudar bastante a embaixada também, né? E a gerar essas verbas. E se você precisar, vamos supor, a Cris de Taubaté, ela queria parceria com uma empresa de tecnologia. E ela falou, Pri, eu não sei nem como fazer. Você consegue participar da reunião comigo? Fui, a gente conversou, entrei na reunião com ela, apresentei. E hoje essa empresa patrocina, ajuda ela todos os meses, porque ela não sabia o começo. E eu falei, não, Cris, vem que eu vou participar com você. Então, Liz, se você precisar, eu tô aqui aberta a isso, nosso time de expansão. Com certeza, Pri, eu vou sim. Conta com a gente, viu? Estamos aqui agora. Pode deixar. Pode tocar, Gui. Fantástico. Bom, tá. Pense em mais algum desafio, além do financeiro, né? Você comentou alguma questão da rotatividade de voluntários, que você falou que pega bastante. Mas que também, apesar de ser ruim, também não é tão ruim assim, né? Porque, igual eu comentei, sempre que os que vêm são sempre muito tranquilos, então a gente nunca tem problema com mesmo eles não parando. Só dificulta da gente dividir mais as funções, né? Da gente, tipo, tirar a carga do ombro de alguns, assim, que tá muito pesado. Por exemplo, é muito difícil a gente conseguir mais gente para ajudar no lanche, às vezes a montar os kits, essas coisas assim, a gente vai tentando chamar eles, dividir assim, mas é sempre muito complicado. Mas tirando isso, eu acho que o resto é tudo muito tranquilo. Aliás, são quantos voluntários tem, Edu? Ai, que aí tu me apertou. Quantos? Eu acho 30, no 50, 100? Tipo, no grupo, tu fala? Quantos voluntários vão na ação, na média? Ai, depende muito. Gui, na nossa penúltima ação, a gente teve quase uns 40 voluntários, 40, 50 voluntários. E nessa, a gente não teve nem 20. Então, depende muito. Certo. Isso é legal, uma coisa do Simpla, Liz, que depois você vai ter esses números, né? Na minha ação tal veio XX voluntários. E é que é muito legal dessa questão, até que eu falei um pouquinho antes sobre as parcerias, é que, por exemplo, sempre tem voluntário que a mãe tem uma empresa, tem um mercadinho, tem alguma coisa assim, que daí consegue ajudar também, né? Então... Esse mesmo que a gente tem vontade de botar o veterinário nas ruas, porque a gente sofre porque os meus pais são donos de um pet shop. Só que a gente tem, por exemplo, como doar, às vezes, um remédio, uma ração, só que não tem um veterinário para estar ali com a gente. Não tem o veterinário, mas você vê que tem os cachorrinhos lá dos moradores? Tem, quando eu tenho. A gente sempre tenta andar com um pacotinho de ração, essas coisas. Só que aí a gente anda, é muito engraçado, porque a gente anda num dia, numa ação, fala, vamos levar. Aí a gente chega lá, não tem um cachorro, a gente, não, beleza. Aí não leva na outra, aí pega e acha 20 cachorros de uma vez. É muito complicado. Eu já passei por isso muitas vezes. Inclusive, Pri, até apoiar ali, né? Eu acho que seria legal estimular até na rede social, buscar um veterinário, né? Sim, Tipo, sim. procuramos um profissional, alguma coisa assim, quem sabe, né? Já não... Tem Seria certos ótimo. padrões para isso. Que não custa nada, é postar ali. Eu não sei se você já usa, Liz, o Meta Business. Não, Pri. Não. Se você tiver interesse, eu posso até te explicar, tá? Ai, O Meta, você consegue programar as postagens no Instagram. Né? Então, ou seja, postar, por exemplo, que você precisa de um veterinário, agora você quer levar os navalhas, postar sobre os navalhas, e aí você programa ele pelo Meta. Show, Pri, vou procurar. O Meta é do próprio Instagram, e você faz isso facilmente. Inclusive, eu quero levar pro webinar falando sobre o Meta, né?
E é uma ferramenta que gera essa facilidade para os embaixadores. Nossa, E a gente trabalha, a gente estuda, tem nossa. Não dá pra gente ficar o dia inteiro lá postando, né? Uhum. Por exemplo, se você quiser depois dar uma olhada no Instagram de Ribeirão Preto, no Instagram de Campinas, você vai ver que são todas postagens programadas. Sim. Né? E o que é muito legal é assim, que os voluntários comecem a ver, Liz, a cara de fato mesmo, né? De quem tá ali. A cara da Liz, ou de algum outro coordenador. Então é sempre legal a gente usa aquela palavrinha de persona, né? É Uhum. sempre legal você ter uma persona, que é alguém que seja a cara do projeto mesmo. Entendi, Pri. Pra ir Ai, eu divulgando. ficava morrendo de vergonha, porque eu ficava, ai, gente, vai ficar assim, falar lá, querendo aparecer. Aí eu ficava super na minha, falando, não vou postar minha cara aqui, né? Que coisa feia. É importante. Não, mas é importante. O, É pró- que, na verdade, esse mundo digital ele mudou bastante, né? o próprio Levi, que ele é um profissional aí, bem reconhecido aqui em São Paulo, né, da mídia, né, enfim, das redes sociais, ele deu webinar, acho que há 2 ou 3 webinars passados, e ele falou justamente isso, é importante pôr rostos de pessoas ali, realmente fazer um vídeo, realmente mostrar que tem uma pessoa por trás. Isso o próprio algoritmo já favorece. Já Né? entendi. Então é importante. Até Então- porque também humaniza mais também o projeto. É importante, Sim. assim. E se alguém falar, tá querendo desaparecer, fala pra ela, o problema é seu. Eu não tô querendo aqui impulsionar o projeto. Não gostou? Tchau. Tá bom. Né? Não, pode vir aqui que eu deixo você se aparecer. É isso mesmo, né? Quer vir também? Pode vir. Vamos trabalhar sobre isso, então. É isso, né? Não precisa ter vergonha, tem que ser sem vergonha. Tá, ok. Ótimo. Rede social, beleza. E aí, vamos pensar o contrário agora. Então, assim, tirando assim os desafios, o que você acha que sua embaixada tá fazendo legal? O que você fez ali que de repente deu muito certo? O que você gostaria de apontar, assim, se vem alguma coisa à mente? Que eu acho que... Eu não sei, eu acho que a gente tem muita resposta positiva depois que acontece a ação, sabe? Assim, às vezes a gente posta um vídeo, posta uma foto e tudo, assim, mas parece que quando eles vão na ação, parece que as coisas crescem. Eles saem mandando pros amigos, saem mandando pra família e tudo, e vira uma... Aí é que depois da ação é que a gente ganha mais seguidores, a gente ganha mais doações, porque parece que, por mais que as coisas sejam muito difíceis, parece que o pessoal gosta muito da ação que a gente faz aqui. Entendi. Eu acho que é uma das melhores coisas, assim. Eu sinto que a nossa ação é muito tranquila, é muito leve, a gente tenta... os voluntários, a gente tenta não fazer uma coisa corrida, então eu acho que uma das coisas que a gente mais tá acertando, assim, é no momento da própria ação mesmo, sabe? De todo mundo ter ali paciência de conversar com o pessoal e tudo. Eu acho que é o que tá dando mais certo, assim. Ah, que legal. Então tem um bom engajamento aí do pessoal depois que vai. Sim. Perfeito. Liz, eu não sei se você, como você é um pouquinho da turminha mais antiga, eu não sei se você também tem acesso a um forms que a gente manda para os voluntários. Nesse forms, você consegue ter um feedback deles, né? De o que você mais gostou na ação, o que você acha que a gente poderia melhorar. Eu acho que esse eu não tenho, mas eu super adoraria ter. Vou te dar acesso a tudo isso. Porque é legal, né? Você ter esse feedback. Às vezes até a pessoa fala ali pra você, mas os dias vai passando e você nem lembra mais. Ter isso no Forms, né? Vai te fazer olhar com mais carinho pra situação, né? Aonde eu posso melhorar, ou olha, isso foi muito legal, vou replicar isso novamente. Né? Então isso é bem legal. Show. Beleza. Eu vou andar um pouquinho aqui com as perguntas, mas tá bem no finalzinho já. Agora uma mais objetiva. Qual a frequência das ações? Tem tido um dia X? Você já tem isso combinado assim por várias ações? Como é que é? Não, elas acontecem mais ou menos de 45 em 45 e não tem um dia fixo. Mas nenhum dia fixo da semana em si? Tipo, Da semana em si não tem. vocês não dão prioridade pra fim de semana ou durante a semana? Ou é sempre fim de semana? A gente, igual eu comentei no começo, a gente tenta ver onde é que a gente acha eles com mais facilidade. Se é no começo, se é no fim. Assim que a gente implementou bem, era mais fácil no meio da semana a gente achar eles. Só que desde que começou essa ação do governo, a gente não acha eles nem no meio, nem no fim. Aí a gente tá tentando ainda ver onde é que tá mais fácil encontrar eles pra gente manter assim mais certo.
Ah, certo. Beleza. Então, assim, terminou a ação. Quando que você começa, de fato, o planejamento, assim? Você sente que já começa terminando a ação? Ou você já tem um mês, você dá uma folguinha ali de uma semana, outra? Já começa no dia seguinte? Já começa, a gente já sai da ação com a data da próxima definida. E aí a gente só deixa os voluntários darem uma descansada, assim, mas logo depois a gente já continua trabalhando. Tá certo. E quantos kits tem distribuído por ação? Tem ideia? A maioria foram 100. Na penúltima a gente entregou a gente fez 120, mas não encontramos 120, a gente entregou exatamente 100. Daí os outros 20 que sobrou a gente deu para uma casa de apoio que tem lá no Gama, morador de rua também. Aí nessa ação a gente pegou e voltou para os 100 kits, porque a gente não tá achando mais tantos deles assim por aqui. Ah, entendi. Ótimo. Ô, Liz, você já pensou em, por exemplo, o que a gente percebe que dá bastante resultado, né? No começo do ano, por exemplo, eu como Campinas, pessoal de Ribeirão, São Paulo, a gente monta um calendário anual, e aí pode ser semestral também, com as datas das ações. Por exemplo, Campinas. Campinas realiza a ação toda última quarta-feira todo último sábado do mês. E eu já tenho esse calendário. Por quê? Porque a gente ter esse calendário faz com que a gente consiga se planejar mais. Sim. Então, por exemplo, você montar um calendário do ano todo e a gente vai te ajudar com isso, tá? E aí, lógico, não precisa necessariamente, tem que ser obrigatório naquele dia. Não, Pri, a gente vai colocar uma ação a mais, ou não, a gente vai tirar uma ação, não vai dar para acontecer em tal dia. Mas se você quiser depois sentar com a gente tem inclusive esse calendário pronto, e eu te ajudo a fazer isso, porque daí os seus voluntários já vão ficar sabendo. Ai, quero com certeza, Pri, quero sim. E você consegue se planejar melhor. Acabando essa reunião, né, o Gui vai fazer mais perguntas aqui, eu vou criar um grupo de de alinhamento BSB. Tá. Pra quê? Que a gente vai pegar a sua mãozinha e falar, Liz, vamos junto. E aí lá você vai colocar a psicóloga, o menino do Navalhas e quem mais tiver interesse em ser embaixador. Beleza. O que a gente quer fazer com Brasília é o mesmo que a gente fez com Ribeirão. A gente organizou todos os projetos com todos os embaixadores. E isso fez Ribeirão passar de 30 voluntários, por exemplo, para 120. A gente vai fazer tipo uma consultoria daí. Tá, Mais ou menos isso. Pri, posso adiantar umas perguntas aqui? Vou tentar passar mais rápido só pra gente ter as informações. Lojinha. Como que tá a lojinha? Travada, porque a gente tá com dívida com São Paulo. Por causa da dívida? É. Certo. Mas então você não tem tem. estoque ou não? Não, Pri, a gente tem vários nadas. Certo. Legal. Tá, mas tem demanda? Tem muita gente pedindo a camiseta. Só que aí a gente não pediu ainda. Ok. Por causa da dívida, gente. A gente não pediu porque a gente quer quitar a dívida primeiro. Entendi. Não, beleza. Certo. Então você falou que não tem participado do webinar. Por quê? Por falta de vergonha na cara. Não tem desculpa, gente. Eu não participo mesmo, porque tem dia que eu chego do trabalho muito cansada. Aí eu, vou descansar. Não, tranquilo. Mas eu prometo que eu vou Mas, Liz, mas também você já pensou, você acha que teria alguém que você poderia chamar pra ir? Tipo, putz, eu não posso, tô cansada. Fulano da embaixada. Eu acredito que sim. Eu acredito que tenha. Próxima vez, pensa nisso. Tipo, putz, tô cansada, não dá. Vê com outra pessoa ali, de repente, pra pôr alguém. Não tem problema, não precisa ser embaixador necessariamente. Beleza. Sendo alguém ali que possa compartilhar, trazer, trocar ideia depois, eu acho que já tá bom demais. Não, Tranquilo? beleza. Não se preocupe, né? É tarde mesmo, tem hora que não dá. Tranquilo, eu vou arrumar sim, pode deixar. Quais ideias você tem para aplicar na embaixada? Né? A gente comentou aí dos projetos novos. Tem alguma coisa assim que você pensa, que você queira aplicar, que você pensou, putz, queria fazer isso, mas não saiu do papel, que você discutiu, que ficou parado, que você só pensou? Viu alguma coisa em mente? Que mais só dos projetos mesmo, assim, que a gente queria implementar. E uma coisa que a gente queria muito era conseguir fazer
a gente ficar num local só, assim, parado, pra gente montar, tipo, como se fosse um bazar pra colocar as roupas que a gente arrecada, cobertor, essas coisas, pros navalhas poderem ficar parados. Porque até o momento as nossas ações, elas são feitas andando, sabe? A gente tipo, vai andando atrás deles. Aí isso dificulta um pouco. A gente queria ter, tipo, essa estrutura de poder ficar parado. Só que até agora a gente ainda não achou um lugar que, tipo, eles estejam reunidos, assim, pra gente poder parar, sabe? Eles sempre estão muito dispersos, assim. Aí a gente vai andando atrás. Entendi. Legal. Vamos pensar com relação a isso. Empresas. Tem tido algum patrocínio das empresas, alguma ajuda? Não, e ainda não. Ok. Algum digital influencer? Vocês têm conhecimento de algum? Já entraram em contato? Não, que a gente conhece. A gente nunca tinha pensado em entrar em contato, não, mas a gente conhece, dá pra desenrolar isso. Ok. Frequência das ações está certo. Eu acho que é isso. No geral é isso. Porque agora a gente também já vai ter conversa com outra embaixada. Né? Mas dava pra gente ir conversando aqui até. Mas bacana, foi bom essa conversa, porque a gente já tem uma boa noção do que, né, das dificuldades, do que você tem enfrentado. Né? Inclusive nesse grupo aí que a gente for criar já vai dar pra trazer mais soluções mais assertivas. Porque não adianta a gente pensar na solução sem ter contato com você que tá aí fazendo, né? Acontecer. Mas é isso. Beleza, Acho eu que agradeço muito. é um feedback maravilhoso. Talvez a gente mande umas perguntinhas mais, tipo, putz, data de aniversário, RG, CPF, que às vezes a gente precisa finalizar uns cadastros. Se Beleza, puder responder, ajuda bastante. pode deixar. Legal. Fechou. Liz, então a gente vai montar esse grupo de alinhamento, né, de Brasília. E nesse grupo a gente, o que você precisar, Pri, tô precisando disso, consegue me ajudar com aquilo? Então vai estar lá o Guilherme, a Fer, a Pri Rodrigues, a Estherzinha, que é da nossa comunicação também. E a ideia é que a nossa comunicação ali dentro desse grupo seja de fato para ajudar vocês, né? Pri, eu tenho dificuldade com isso e com isso, com aquilo. E vamos junto, tá? Sim, A ideia é que a gente toque junto. A ideia do Somando é que ele esteja mais próximo dos embaixadores, porque assim a gente consegue ajudar de uma forma melhor. Tá ok. bom? Tá Então, ótimo. Eu Perfeito. que agradeço você muito. continue sendo essa referência linda que é Brasília. Obrigada. Eu vou numa ação em breve. Venha mesmo. E, Vai assim, ser maravilhoso. é uma das embaixadas que eu quero bastante. Ai, que bom. Fico muito feliz. Então tá, lindeza. Obrigada pela disponibilidade aí. Imagina. Saiba que também a gente está aqui disponível para te ajudar e bater um papo e trocar uma ideia sempre. Obrigada, Bom. gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Valeu, aí. a gente que agradece. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.